Abra a Bíblia comigo em Gênesis. Vamos começar o ano? Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Esse fim de semana eu tive o privilégio de estar ministrando lá em Bandeirantes, 2 igrejas lá de Bandeirantes, ontem à noite, hoje de manhã, 2 pregações, está igual encontro com Deus fim de semana para mim, pregando para todo lado, glória a Deus, pregando a palavra, feliz, eu amo pregar a palavra, me sinto privilegiado de poder falar do amor de Deus, e um privilégio para mim poder estar aqui, hoje honrando a vida de Jesus, honrando o Senhor Jesus aqui nesse lugar, e levando você para mais perto dele. Gênesis capítulo 6, nós vamos ler 2 textos, no capítulo 5 e no capítulo 6, está aí pertinho um do outro. Gênesis capítulo 5 primeiro, vamos ler o capítulo 5, versículo 21 ao 24, o título da mensagem de hoje é Intimidade com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 21 e 24, as irmãs que estão grávidas aí estão buscando nome para o filho, né? Então aqui tem uma oportunidade para você de repente escolher, 21 e 24 do capítulo 5. Aos 65 anos Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Agora vamos para o capítulo 6, versículo 9 até o versículo 10. Diz assim, essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora comigo agora, vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha edificar as nossas vidas, fortalecer as nossas vidas, ministrar o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Essas próximas 4 ministrações, aliás, durante todo o ano eu vou ser muito intencional nas nossas ministrações, o tema do nosso ano é avivamento, está aqui escrito, se puderem colocar aqui no telão para nós, aquele banner do tema do ano, esse é o tema do nosso ano, avivamento, e avivamento é transformação de vida. Quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, esse é um momento que se chama avivamento. Quando a gente se reúne através do nome de Jesus e começa a orar, isso é avivamento. Então hoje aqui é um avivamento, nós estamos orando e buscando a Deus, nós estamos clamando a Deus, isso é avivamento. Quando uma pessoa muda a trajetória da vida dela, entrega a vida dela para Jesus, isso é avivamento. Então esse ano será um ano de avivamento aqui nessa cidade. Nós vamos orar, eu estou determinado no meu coração, pessoalmente determinado no meu coração, a clamar como eu nunca clamei, interceder como eu nunca intercedi, buscar a Deus, perseguir a presença de Deus. A gente tem um ditado que diz assim, tudo que a gente quer a gente tem que buscar, não é verdade? Você quer alguma coisa, você tem que correr atrás, você tem que buscar, e a presença de Deus não é diferente. A presença de Deus você também tem que buscar ela, você tem que buscar o Senhor. Então eu quero esse ano intencionalmente levar você como igreja, como pastor da igreja, eu quero direcionar você a entrar nessa busca, nessa perseguição, nessa busca pela presença de Deus, e você vai buscar e você vai encontrar. A palavra diz assim, me buscareis e me achareis. O Senhor está dizendo, você vai me buscar e você vai me achar, quando você me buscar. Isso aí, quem já conhece o versículo, buscar de todo o coração. Então, esse ano eu também quero convidar você, para que você possa, junto comigo, buscar a presença de Deus, perseguir a presença de Deus. Não precisa estar na minha rabeira não, não precisa vir na minha rabeira não, você tem que buscar Deus de todo o teu coração.
Você tem que entregar teu coração a Deus e buscá-lo de todo o coração. Então esse ano, em nome de Jesus, Deus vai derramar sobre cada um de nós, Américo, sobre cada um de nós, Charles, um avivamento. Deus vai começar a gerar isso no seu coração, Palmirzinho, no seu coração, em cada coração que está aqui. Deus vai gerar esse desejo, você vai sentir o mesmo desejo que talvez eu esteja sentindo, de buscar mais a presença de Deus. Você vai estar lá na tua casa e Deus vai estar gerando isso no seu coração. Eu vou interceder para que isso seja gerado na nossa cidade. E em nome de Jesus, nós veremos um grande avivamento. Diga comigo, esse é um ano de avivamento. Glória a Deus. Esse mês, intencionalmente, eu vou ministrar sobre o livro Pastores de Coração. Nos devocionais eu vou falar sobre os livros que a gente está lendo, vou falar sobre a palavra que a gente está estudando, o cronograma de leitura da Bíblia, e nas ministrações aqui eu vou estar orando e preparando aquilo que Deus colocar no nosso coração, claro, mas baseado nessas mensagens. São mensagens de avivamento. Quero ensinar você, nós precisamos despertar e levantar cristãos que são apaixonados por Jesus. Cadê as pessoas apaixonadas por Jesus? Tem fogo ainda aí ou não? Tem fogo aí? Pessoas apaixonadas por Jesus. Eu quero começar a primeira mensagem desse ano falando sobre intimidade com Deus. Olha a vida de Enoque. Enoque antecedeu a Noé. Enoque, na verdade, ele era bisavô de Noé. Interessante que Enoque, aos 65 anos de vida dele, o trajeto de vida dele é maior, 365 anos ele viveu, mas com 65 anos ele teve um encontro com Deus. Na trajetória dele, o momento ele teve um encontro com Deus, e a vida dele ali foi mudada. Você percebe que os últimos anos da vida, né, os 300 anos, é bastante, os 300 anos da vida de Enoque, ele dedicou em buscar a presença de Deus, em perseguir a presença de Deus, e ele encontrou a presença de Deus. Enoque é uma pessoa, há dois relatados na Bíblia, Enoque e Elias. Enoque é uma pessoa que agradou tanto o coração de Deus, que era um homem tão cheio da presença de Deus, que nem pela morte ele passou. Enoque foi arrebatado, foi levado por Deus, foi arrebatado por Deus, está escrito na palavra. Enoque não passou pela morte. E o que me chama a atenção é isso, esse testemunho de Enoque. Ele teve um encontro com Deus, e aí vem a sua descendência, né? Imagina os filhos de Enoque, os netos de Enoque e o bisneto de Enoque ouvindo as histórias sobre Enoque, ouvindo as histórias do tal Enoque que não morreu, que foi arrebatado. E um dia nós fomos lá na casa e cadê o pai? O pai deixou um bilhete: fui levado por Deus. Enoque agradou o coração de Deus, Enoque se apaixonou pela presença de Deus. Que hoje aqui nesse lugar você comece a se apaixonar pela presença de Deus, e que aqui comece a ter pessoas com o mesmo coração que teve Enoque, um coração apaixonado, um coração de um filho apaixonado, de alguém tão apaixonado que não precisa ficar sendo motivado por ninguém, porque é inspirado e é motivado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe quem motivava e inspirava a vida de Enoque? Fala comigo, o Espírito Santo de Deus. Você precisa buscar o Espírito Santo. E aí a gente chega na vida de Noé. Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Era um homem legal, muito especial, ele andava com Deus. Historinha das crianças. Meu Deus, acho que eu ouvi essa música umas 700 vezes na minha vida. Então Noé era o bisneto de Enoque, e Noé sabia das histórias do seu bisavô,
um homem que andou com Deus, e de alguma forma, Noé, que já nasceu num lar abençoado, e de toda a geração dele, era um homem que se destacava, não se destacava o seu talento, a sua habilidade, o dinheiro que ele tinha, o que ele fazia ou deixava de fazer, mas ele se destacava, porque ele era um homem íntegro, justo, e andava com Deus, como seu bisavô andava. Isso era o destaque da vida de Noé, e assim Deus o escolheu. Como ele andava com Deus, ele se destacava no meio de toda a geração dele, Deus escolheu ele. Deus está escolhendo você hoje. Nós estamos começando esse ano 2024, Deus escolheu você. Por um minuto, feche os seus olhos, só para que você olhe para dentro de você. Feche os seus olhos e repita comigo assim, ó: Deus me escolheu. Noé nasceu com esse testemunho de bênção da vida de Enoque. E agora eu quero compartilhar com você um pouco dessa intimidade. Nós precisamos, primeira coisa, nós precisamos decidir, fala comigo, decidir andar com Deus. Cada um de nós aqui, nós temos que decidir andar com Deus. Heitor, nós temos que tomar uma decisão, andar com Deus. Vitor, nós temos que tomar essa decisão, andar com Deus. Cada um de nós temos que tomar essa decisão, andar com Deus. E o que é andar com Deus? Andar com Deus, ó, primeiro, você tem um manual de como andar com Deus, está aqui, ó. Cadê a tua Bíblia? Aqui, ó. A tua Bíblia. É simples assim, está aqui a Bíblia. A Bíblia não é um livro apenas, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então o que eu e você precisamos? Da palavra de Deus para andar com Deus. A Bíblia foi escrita para você. A Bíblia foi escrita para guiar o teu caminho, guiar a tua vida, para que você possa, do seu nascimento ao final da sua vida, chegar ao destino certo. E o destino certo da tua vida é os braços de Deus. O destino certo da tua vida é a eternidade. Então a palavra, avivamento é ir para a palavra, é amar a palavra, é se debruçar sobre a palavra. Eu me lembro muito bem quando eu ganhei minha primeira Bíblia, na igreja. Igreja é uma bênção, né? Quem ganhou aí a primeira Bíblia na igreja? Ganhei uma Bíblia evangelística, né? Bíblia mais simplesinha, ganhei na igreja, comecei a ler. Parecia que tudo era para mim. Eu via que os cristãos marcavam a Bíblia, riscavam a Bíblia. E eu não tinha esse costume. Eu não tinha o costume nem de ler a Bíblia, ainda mais riscar a Bíblia. Se eu riscasse a Bíblia, eu ia levar uma chinelada em casa. Mas eu vi que os cristãos, eles liam a Bíblia e eles marcavam a Bíblia. E eu comecei a marcar a minha Bíblia. Comecei a ler ali Lucas, falaram para mim que eu tinha que ler Lucas, João, Mateus, os evangelhos primeiro. Eu comecei a ler e a vontade não era de parar de ler. Eu queria riscar toda a Bíblia daí, eu queria riscar todos os versículos. Parece que todos estavam falando comigo. Quem já sentiu isso aqui? Toda a Bíblia fala com você, boiadeiro. A Bíblia fala com você. A Bíblia fala com cada um de nós. A Bíblia está falando comigo, a Bíblia está falando com você. É a palavra de Deus para nós. É a palavra de Deus para a igreja. Se você decide andar com Deus, além da palavra, você precisa da oração. Porque com a Bíblia Deus fala conosco, com a oração nós falamos com Deus. É simples, o que a gente precisa? É isso aí. A gente precisa ouvir a Deus e a gente precisa falar com Deus. Como isso se chama? Relacionamento. Você ouve a Deus e você fala com Deus. É relacionamento. Você se relaciona com Deus. Você tem agora uma vida com Deus, você tem um relacionamento com Deus, porque você fala com Ele e Ele fala com você. Ele fala através da palavra. Ele está falando agora através de você, com o testemunho de Enoque, com o testemunho de Noé. Ele está falando com cada um de nós. Deus está ministrando o nosso coração. Então nós temos que ser intencionais.
Além da palavra e da oração, a gente tem esse relacionamento, e esse relacionamento faz com que a gente tenha um resultado na nossa vida. O resultado de um relacionamento com Deus é gerar filhos para Deus. Sem exceção nenhuma, todos vocês que estão aqui, entregaram a vida para Jesus, vocês entregaram a vida para Jesus através da vida de alguém. Alguém falou de Jesus para vocês. Alguém orou pela vida de vocês. Alguém se dedicou a você, compartilhou o amor de Deus, te ensinou a palavra, insistiu com você. De alguma forma, alguém fez parte da sua vida. Isso é gerar filho para Deus. Então nós lemos a palavra, Deus fala conosco. Nós oramos e nós falamos com Deus. E aí, através desse relacionamento, nós geramos filhos para Deus. Noé gerou filhos, Sem, Cã e Jafé. Filhos naturais, são filhos biológicos, mas gerou filhos para Deus. Vou ensinar meus filhos a amar Deus. Hoje eu estou aqui como um pai espiritual, ensinando você a amar Deus. Estou aqui orientando você, ensinando a palavra, ajudando você a amar Deus. Mas você também deve ser um pai espiritual, uma mãe espiritual na vida de alguém e ensinar essa pessoa a amar a Deus. Sabe essa cadeira, algumas das cadeiras que estão vazias aí, do seu lado? É de um filho que você vai gerar na fé, que você vai falar do amor de Deus, uma filha, um filho, alguém que você vai ter o privilégio de falar do amor de Deus, que você vai ter o privilégio de levar para Deus, assim como você um dia foi levado para Deus, através do relacionamento que essa pessoa tinha com Deus. Assim também você será um instrumento na mão do Senhor, em nome de Jesus. Nós temos que ser intencionais, por isso nós temos que promover a leitura da palavra. Tem intenção. Quem aí começou o exercício físico em 2024? 2024 eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo. Começou. Quem já desistiu, para a sua primeira semana e já desistiu? Começa, a pessoa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tá certo, a gente está planejando, tem que continuar. Mas quando você quer continuar de fato o que você se propôs a fazer, então você precisa ser intencional. O que é intencional? Coloca isso no seu tempo, na sua vida com Deus. Eu estava organizando uma rotina da vida de uma pessoa, ajudando ela a organizar a vida dela. O que é a tua prioridade, meu amigo? A minha prioridade é isso, é buscar a Deus, é amar minha família e é trabalhar. Ótimo, ótimas prioridades. Obrigado, gringo, eu estava já no deserto aqui. Ótimas prioridades. Eu disse para a pessoa, então qual vai ser a tua rotina, teu calendário, tua agenda? Está aqui, ó. Minha agenda é essa aqui, pastor. Eu vou fazer isso aqui, ó. Tal horário, tal horário, tal horário, tal horário. Ótimo. Tá excelente, legal. Mas onde você vai buscar a Deus? Porque na tua agenda não tem escrito assim, buscar a Deus. Tem lá que você vai trabalhar, que você vai fazer não sei o que, vou pescar, vou não sei aonde, mas cadê eu buscar a Deus? Não é compromisso, porque a tua prioridade é uma coisa, você escreveu a prioridade, mas não é o teu compromisso, você não está sendo intencional. Coloca lá o teu momento de buscar a Deus. Que momento eu vou buscar a Deus? Que hora que você entra no serviço? Você que tem aí, trabalha numa loja, que hora que você entra no serviço? Quem trabalha aqui, deixa eu ver. Quem dá trabalho aqui, deixa eu ver. Que hora que você entra no serviço? A tua empresa, mas que hora que você começa a trabalhar? Você não trabalha na tua empresa? Que hora que você trabalha, Quito? Que hora que você começa a trabalhar? Em Quito. Quito é trabalhador, que eu sei. Que hora que você começa a trabalhar? Que hora você começa a trabalhar, Mário? 11 horas da manhã. Olha! Brincadeira, ele fala que fez 9. Tá bom, cada um tem o seu horário, não tem problema. Cada um tem o seu horário. Trabalha, é o horário do seu trabalho. Tá, mas que hora que você vai buscar a Deus? Eu busco a Deus quando dá. Quando der tempo eu vou. Deixa, a hora que der certo.
É assim que os casamentos acabam, é assim que as vidas com Deus acabam, porque você não coloca como prioridade. Então você quer buscar Deus? Não estou falando de você ser um xarope, não. Estou falando assim, mas eu vou acordar mais cedo, ou eu vou dormir mais tarde, ou esse horário aqui do meu intervalo do meu trabalho, ou esse momento aqui do meu dia, eu vou buscar Deus. Eu vou separar 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, não sei. Eu vou ler a palavra e eu vou orar. Isso é ser intencional, isso é gerar relacionamento com Deus. E sabe qual que é a surpresa que você vai ter? Que Deus vai falar com você, que Deus vai começar a guiar a sua vida. Você vai parar de dar cabeçada na parede e murro na ponta de faca. Porque você vai começar a ouvir Deus. Você vai começar a ter um relacionamento com Deus. Aí estava lá, família é importante. Mas qual que é o momento que você vai estar com a tua família? Você não vai passar tempo com a tua família? Fico com a minha família a hora que der. É por isso que os casamentos acabam. É por isso que os filhos se revoltam. Porque você faz isso na hora que dá. Ou seja, não é prioridade. Você quer ter intimidade com Deus? Então busca Deus. Se propõe a buscar Deus. Se propõe a amar o Senhor. E olha o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 12, versículo 12. Quando antigamente falava o versículo da Bíblia, os irmãos abriam a Bíblia. Agora todo mundo ficou olhando para mim, eu até fui tomar água rapidinho, para dar tempo de eu respirar, mas os irmãos não abriram a Bíblia. Romanos 12, 12 diz assim: na oração perseverantes. Já está lembrando você que você vai se fadigar e vai se cansar, que você não vai querer continuar. Então na oração o que você precisa ser? Na oração, Paulo está lembrando você na Bíblia, a palavra está lembrando você que na oração você tem que ser perseverante. Nós temos que perseverar, porque o diabo vai fazer de tudo para roubar teu tempo. O diabo vai fazer de tudo para roubar teu tempo. O diabo vai fazer de tudo para você não perseverar. Mas você precisa perseverar. Alguém que persevera na oração, escuta isso aqui. Alguém que persevera na oração gera depressão no Satanás. O diabo fica com depressão. Fica lá, meu Deus do céu, essa pessoa não para de orar, eu não aguento mais de levar pancada. O diabo tem medo de pessoas que oram. O diabo tem medo de pessoas que dobram seu joelho e têm intimidade com Deus. Não tem medo de quem tem a voz grossa, não. Não tem medo de quem é bonitão, topetão. Tem medo de quem tem intimidade com Deus. Você pode até ser um São Paulino e corintiano, mas se você tem intimidade com Deus, o diabo tem medo de você. O diabo tem medo de pessoas que têm intimidade com Deus. E para isso você vai ter que perseverar na oração. A Bíblia me fala que para eu ter perseverança, presta atenção aqui, para eu ter perseverança, o que gera perseverança em mim é a tribulação. Romanos capítulo 5 me ensina que a tribulação produz perseverança. E aí, isso aí, a gente tem que aprender às vezes, porque às vezes a nossa vida está muito maciota, e você está relaxado, você não quer orar, você não quer buscar Deus, você não está nem aí com a palavra, você tem a Bíblia NVI, NAA, não sei o que, NTLH, Viva, você já comprou uma verde, uma laranja, uma amarela, uma de estudo da mulher, uma de estudo do homem, uma de estudo de prosperidade financeira, a outra da flor e outra não sei o que. Você já tem todas as Bíblias, todas as versões, letra de todo tamanho, mas você não lê a Bíblia. E aí você está com a Bíblia jogada lá no cantinho, mas de repente vem uma tribulação. E a tribulação faz com que a gente ore, jejue e leia a Bíblia. Meu Deus, pastor, eu não sei por que eu estou passando nisso.
Não estou dizendo que todas as lutas que a gente passa tem essa intenção, a gente está sujeito a todas as dificuldades da nossa vida, mas algumas delas é para nos levar para mais perto de Deus. Algumas coisas é para levar a gente para mais perto de Deus, porque a tribulação vai produzir perseverança, e nós precisamos perseverar na oração. Nós precisamos decidir o que nós estamos construindo. 2024, o que você vai construir? 2024, o que você vai construir? Um projeto para Deus ou um projeto para você? 2024, qual vai ser a decisão da sua vida? Eu vou construir um projeto para Deus ou um projeto para você? Um projeto para Deus sempre está ligado à palavra e à oração, mas um projeto para você está sempre ligado às suas coisas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Estou fazendo algo só para mim, sem pensar no reino de Deus, sem pensar em que isso vai acrescentar na obra de Deus, que isso vai acrescentar na minha vida com Deus, o que isso vai abençoar no coletivo da família da fé, da minha família, do meu lar, mas sempre pensando aqui, no eu. Quando a gente constrói algo pensando somente em nós, tem uma história da Bíblia que relata uma construção assim, e essa construção na Bíblia se chama Babel. Conhece a história da Torre de Babel? A Torre de Babel é uma grande torre que foi construída pelos homens. A cidade de Babel foi fundada por um grande político, aquele que todo mundo vota, o nome dele era Nimrod, e ele fundou uma cidade chamada Babel. Babel é a capital da Babilônia. Babilônia é conhecida na Bíblia, é falada inclusive em Apocalipse. A Babilônia significa um lugar distante de Deus. A Babilônia é um lugar tão ruim, tão ausente da presença de Deus, que a Bíblia compara ela à cidade do anticristo. Então esse povo decidiu construir algo que pudesse tocar os céus, mas era um projeto individual deles. Eles queriam tocar o céu. Isso chamou a atenção de Deus. O projeto deles chamou a atenção de Deus. A Bíblia fala assim, que Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo, mas Deus não desceu para bater palma para eles. Deus desceu para destruir o projeto deles. Chamou a atenção de Deus o egoísmo deles, o individualismo deles. E Deus, a Bíblia fala assim, escute isso aqui, a Bíblia diz assim, Tiago capítulo 4, Deus ele resiste ao soberbo. Então Deus não se aliança com a soberba, Deus resiste ao soberbo. Satanás era um anjo, Lúcifer era um anjo de Deus, a soberba entrou no coração dele, Deus o expulsou do exército celestial, porque Deus resiste ao soberbo. A soberba não tem aliança com Deus. Deus desceu naquele projeto chamado Torre de Babel, e aquele projeto foi destruído por Deus. Quando nós construímos algo baseado no nosso individualismo, mais cedo ou mais tarde, é o próprio Deus quem vai tratar de destruir. Os projetos do homem, as pessoas mais bem-sucedidas aos olhos de qualquer pessoa, aqueles que se acham os donos do mundo, os projetos de egoísmo deles, um dia será destruído pelo próprio Deus. Os arranha-céus que estão lá, cada vez alguém quer construir um arranha-céu mais alto, dizendo, é nessa cidade que está o arranha-céu, os engenheiros tal construíram. Sabedoria do homem, um dia será destruída pelo próprio Deus. Novos céus e nova terra é onde nós vamos habitar. Então essa é a torre, esse é o projeto que nós construímos com o individualismo, com o egoísmo. Isso não faz parte da intimidade com Deus. Não estou dizendo que você não deve orar pela sua casa, pela sua vida, você deve orar, mas jamais permitir que o egoísmo ou que o individualismo tome conta do seu coração. Nós temos um outro projeto de construção,
E interessante que, só um detalhe sobre Babel, interessante que em Babel, um dos detalhes de Babel, da Torre de Babel, um dos detalhes é que em Babel não tem altar, não tem um lugar lá para o ser humano, com o seu orgulho e soberba, chegar e se humilhar, dobrar o seu joelho e reconhecer que existe alguém maior do que ele. Altar, meu querido, é um lugar de entrega, é de sacrifício. O símbolo da gente dobrar os nossos joelhos significa assim: eu reconheço que existe aquele que me criou, Deus, que é maior do que eu sou. Isso é altar. Em Babel não tem altar. Em Babel tem uma torre que chama a atenção de todos, chama a atenção inclusive de Deus, mas não de admiração do coração de Deus, mas do desejo de Deus de destruir aquele projeto. Tem uma outra construção. Eu falei para você que uma das construções é a construção do individualismo, é a Babel, mas tem uma outra construção. Essa construção, ela não é tão bela, ela não é tão aparente. Essa construção, ela não chama a atenção das pessoas. Essa construção, ela não tem tanta arquitetura, engenharia, como você conhece, mas essa construção chama a atenção de Deus. O nome dessa construção é Betel na Bíblia. Gênesis capítulo 12, versículo 8, a Bíblia fala sobre Abraão, e Abraão, depois do chamado dele, ele responde o chamado, e a primeira coisa que ele fez, após responder o seu chamado, foi edificar um lugar de oração. E esse lugar, ele deu um nome para esse lugar. O nome desse lugar é Betel, casa de Deus. É o lugar onde você dobra o seu joelho, é o lugar onde você busca a Deus. Não era uma torre que chamava, que tocava aos céus, não era uma grande torre que inspirava as pessoas a olhar para aquele lugar, mas era um lugar consagrado a Deus, aonde chamava a atenção de Deus, aí com admiração, e Deus vinha falar com aquela pessoa e instruir Abraão. Quando a gente decide tomar essa decisão de construir um lugar de intimidade para a nossa vida, um lugar de nós buscarmos a Deus, construir um projeto para Deus, normalmente nós vamos ser assediados a sair daquele lugar. Toda vez que você tentar buscar Deus, aconteceu isso com várias pessoas já, e deve ter acontecido com você. Todas as vezes que você decidiu de fato buscar Deus, o inimigo também decidiu em tirar você dessa rota, em tirar você do caminho de Deus, usando pessoas, usando circunstâncias, usando a necessidade, usando alguma coisa. Ele sempre vai tentar tirar você desse lugar, ele sempre vai tentar tirar você da presença de Deus. Abraão estava em Betel, na presença de Deus, o inimigo tentou tirar ele, trazendo o que sobre a terra? A Bíblia fala assim, que houve uma grande necessidade sobre a terra, escassez, dificuldade, fome, uma grande fome sobre a terra, e a fome, a necessidade, fez com que Abraão saísse daquele lugar de bênção, e a Bíblia diz que ele foi para o Egito, por causa da necessidade. A Bíblia também fala de um outro rapaz, não fala o nome dele, é uma história que Jesus contou, e é o filho pródigo. O filho pródigo estava no lugar da presença de Deus, lugar de intimidade, a casa do pai, mas ali na casa do pai, ele sentiu uma pressão, uma necessidade de sair da casa de Deus, da casa do pai, e ele foi para um lugar distante. O que fez esse jovem sair dali? O que fez Abraão sair desse lugar da presença de Deus? O que fez ambos saírem é a necessidade de alguma coisa. A necessidade de alimento, no caso de Abraão, necessidade de resolver alguma coisa, de trazer a provisão. No caso do filho pródigo, a necessidade de aprovação, ele queria mostrar quem que ele era, o que ele podia fazer. A necessidade de reconhecimento. Então tome cuidado com a necessidade de aprovação, que os outros vão pensar, necessidade de reconhecimento das pessoas pelo aquilo que você faz. Às vezes você para de orar, para de buscar Deus, porque ninguém está te reconhecendo. Você não tem que se preocupar se alguém está aplaudindo, se você está buscando a Deus ou não.
mas você tem que preocupar se Deus está ali no lugar que você está buscando. Toda vez que você buscar o Senhor, você vai encontrar. Então as pessoas saem da presença de Deus por causa da necessidade de provar alguma coisa para alguém. Às vezes vem, você busca Deus, você sai do vício, e aí vem as pessoas ao redor provocando você para voltar. Você sai da vida errada, e aí vem as pessoas ao seu lado tentando provocar você, e você às vezes sai daquele lugar da bênção por causa da necessidade, do reconhecimento, de provar alguma coisa para alguém, de provar que você é homem, de provar que você é mulher, de provar que você não é um trouxa, um bobão. Que a primeira coisa que dizem sobre você, quando você se converte, é que você agora vai ficar dando dinheiro para o pastor. Primeira coisa. Segunda coisa que dizem para você, é que você está ficando louco. Terceira coisa que dizem nas suas costas, não vão falar na sua cara que eles ainda têm medo de você. Eles falam que você é um bobão, um bocó. Que bobo, estão enganando, eles é um bobão. Vai na igreja lá, é um bobão. Mas eles não sabem, você é um filho de Deus. E você não tem que provar nada para ninguém. Você precisa do reconhecimento de Deus. Fala comigo assim: eu preciso do reconhecimento de Deus. Quando você edifica Babel, é porque você quer o reconhecimento de alguém. Olha o que eu estou fazendo. Quando você edifica Betel, é porque você não está preocupado com o reconhecimento de ninguém, porque o que você está construindo não chama a atenção de ninguém, mas você quer o reconhecimento de Deus. Você quer que Deus venha ali. Ambos voltaram. O filho pródigo voltou para a casa do pai e Abraão voltou para Betel. E a gente chega depois na vida de Jacó. Jacó é filho de Isaac, era neto de Abraão. Jacó também passou por Betel. E Jacó chegou em Betel, não chegou nas melhores condições, mas ele chegou em Betel. E a Bíblia fala que quando chegou em Betel, ele era aquele que dormia na hora da oração. Jacó era aquele que dormia. Quem já dormiu na hora da oração? Falou assim: isso aí, eu quero ter uma vida de oração, vou chegar na minha casa, vou dobrar meu joelho, dobra lá na beirada da cama. Você está com o seu cheirinho do lado ali, de repente, né? Não precisa levantar a mão os irmãos que tem cheirinho, né? Mas eu sei que a maioria tem um cheirinho, né? Está ali com o cheirinho, daqui a pouco você não sabe nem o que você está fazendo, mas você dormiu de joelho, babando na cama. Jacó era esse daí que dormia na oração. Mas Jacó recostou a cabeça sobre aquela rocha. Betel era um lugar que foi feito um altar. O altar era feito com pedras, rochas, formava um altar para acender um fogo e fazer um sacrifício. Jacó fez um acampamento ali, estava dormindo a caminho de encontrar o irmão dele, e o negócio estava tão bravo que ele dormiu na praça, dormiu com a cabeça recostada, ó, na pedra. Quando ele fechou os olhos, ele dormiu. Naquele momento, os homens tentaram construir um projeto para tocar o céu e não conseguiram, e jamais vão conseguir. Mas naquele momento, aquele homem, Jacó, dormindo, mas no lugar certo, buscando a Deus, recostou a sua cabeça sobre a rocha. Essa rocha na palavra representa Cristo. E naquele momento o céu se abriu e uma escada daquele lugar tocava o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam. Naquele momento um homem conseguiu tocar o céu. Naquele momento alguém tocou o céu. Você toca o céu quando você busca Deus. Você dá um glória a Deus aí, David. Você toca o céu quando você busca Deus. Você toca o céu quando você decide ter intimidade com Deus, ou seja, construir um projeto para Deus. Não vai chamar a atenção de ninguém, mas vai chamar a atenção de Deus. Nós temos que parar de tentar produzir projetos só na horizontal para chamar a atenção de alguém. A horizontal é aqui, ó,
só para chamar a atenção de alguém. Nós temos que construir algo na vertical para chamar a atenção de Deus. Deus, eu estou aqui, eu vim para te buscar e eu vou te encontrar. Eu vim para te buscar e eu vou te encontrar. Então a presença de Deus, e não quer dizer que na presença de Deus nós não temos problemas, não. Às vezes você tem esse engano, você acha assim, não, então eu vou na presença de Deus, nunca mais vou ter problemas. Você vai ter problemas, mas na presença de Deus, Deus estará com você. Sabe os momentos da palavra que fala porque Jesus estava no barco, a tempestade veio, mesma coisa, mas Jesus estava no barco. Talvez você entre num deserto, e o deserto é um lugar difícil para todos nós, mas se você entrar e Deus estiver com você no deserto, fica tranquilo que lá vai ter pão para você, água para você tomar, a provisão para a tua vida, tudo que você precisa. Então não quer dizer que você está em Betel, que você não vai ter tribulações ou dificuldades na sua vida. Você terá também, como qualquer outro ser humano, mas você terá Deus com você, e se Deus é por nós, você está me entendendo? Porque não adianta nada eu pregar aqui e você não entender. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Quem está entendendo, levanta a mão. Eu já cansei de ir para a igreja e não entender nada que as pessoas falam. Você tem que entender o que está sendo falado. Você está conseguindo entender o que está sendo falado para você? Quem entendeu? De novo, levanta a mão. Entendeu? É simples assim. Construir um projeto para Deus, intimidade com Deus. Quando eu construir um projeto para mim, esse projeto um dia será derrubado pelo próprio Deus. Então a questão da intimidade com Deus, a oração, a intimidade com Deus, não é um ministério da igreja. Eu vou entrar no ministério da oração. Esse ministério, pelo menos comigo, nunca vai existir aqui na igreja, porque isso é dever de todo cristão, não é tarefa de 10 pessoas. Nós temos o ministério de intercessão, são pessoas que oram com as pessoas, é diferente, mas oração é tarefa de toda a igreja, a intimidade é tarefa de toda a igreja, e não é somente uma coisa, uma obrigação que você tem que fazer, é o oxigênio para a tua vida. A palavra, a oração é oxigênio para você. A intimidade com Deus é oxigênio para você. Então, coloca a tua vida em ordem. Ô filho de Deus, coloca a tua vida em ordem. Você vai deixar passar mais um ano, um relaxo da tua vida com Deus? Não, coloca a tua vida em ordem. Hoje, pastor, eu já vou falar com Deus. Amanhã eu também vou parar para falar com Deus. Faz seu café, faz o seu chimarrão, senta na abençoada da tua cadeira de balanço, fala: Senhor, estou aqui, eu vim aqui para falar com o Senhor. Vai lá para o fundo da tua casa, vai lá debaixo do pé de jabuticaba, fala com Deus. Sai da sua casa, vai fazer uma caminhada, perder um pouquinho da barriga, vai até o Move, a sala de oração, dobra o seu joelho lá e ora. Sai andar pela rua, fazer uma caminhada, não para ficar olhando para as moças que estão caminhando na rua, mas para orar. Se não dá para orar no caminho que as moças vai cortando o caminho, você vai andar mais. Cadê o fala, Deus? Era a hora, irmã, vocês perderam. Fala, Jesus. Então fala com Deus, vai falar com Deus. Vai ter um momento de intimidade com Deus, é o oxigênio para a sua vida, é o que você precisa. Gostaria que você colocasse de pé, nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Uma coisa que eu tenho convicção, já no meu coração, eu não tenho capacidade de te convencer a buscar Deus. Eu não tenho essa capacidade de convencer você a buscar Deus. Eu não tenho argumentos para convencer você e para empolgar você ou motivar você a buscar Deus. Só tem duas pessoas que podem fazer isso por você. A primeira é o Espírito Santo. Então tem que ser
uma ação do Espírito Santo aqui dentro do seu coração. Tem que ser que Deus toque o seu coração. Eu entrei na igreja sem querer entrar. Eu só me converti, não é porque alguém insistiu comigo. Eu estou aqui como um cristão, não porque alguém insistiu comigo, mas eu estou aqui como um cristão porque o Espírito Santo de Deus tocou ao meu coração. Deus ouviu a oração da Márcia, mas Deus tocou meu coração. Então, primeira coisa, você precisa de uma ação do Espírito Santo. A segunda, você tem que querer. Você tem que querer. Eu não tenho condições de dar isso para você, e nem você tem condições de fazer isso por mim, mas o que você pode fazer é decidir hoje aqui, Denilson, eu vou buscar Deus esse ano, eu vou me encontrar com Deus todos os dias. Isso se chama disciplina. Todos os dias eu vou buscar Deus uma porção do meu dia, eu vou falar com Ele, Ele vai falar comigo, e você vai perceber Deus guiando a tua história. Eu quero sim que você tenha uma vida muito abençoada, mas que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se você hoje sentiu o toque do Espírito Santo na sua vida, e você entendeu, essa palavra falou meu coração, eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu tenho essas condições ou habilidades, nem sei se eu sei orar como o pastor está ensinando ali, mas eu quero buscar Deus, eu quero. Você vem aqui para o altar junto comigo, eu vou me ajoelhar aqui no altar. O altar é um lugar de entrega. Vem para o altar e se entrega para Deus. Vem para Betel. Vamos fazer o seguinte, o altar aqui hoje se chama Betel. Vem construir um projeto para Deus aqui. E o maior projeto de Deus é você. Ele criou você, Ele formou você, Ele teceu você no ventre da tua mãe, Ele formou você. Fala com Deus, meu querido, dobra o seu joelho e fala com Deus. Então Ele teceu você, Ele formou você do coração de Deus, você nasceu do coração de Deus. Então se você hoje, do seu coração, quer tomar uma decisão de servir a Deus, você vem se entregar para Deus. Fala assim, em 2024, eu quero buscar Deus. Você não precisa marcar ponto com ninguém, você não precisa ficar mostrando isso para ninguém, você não precisa ficar falando para mim que você está buscando a Deus. Eu vou me alegrar com certeza. Você não precisa fazer isso, você precisa fazer isso por você, em buscar a Deus de todo o seu coração. Eu também vou me ajoelhar aqui, porque eu também preciso de Deus, eu também preciso do Senhor. Talvez você está aqui nessa noite, e você está aqui, de repente, sofrendo com uma depressão, sofrendo com tristeza, ansiedade, ou tem algo atrapalhando você, na sua família, na sua casa, de repente a tua saúde, nem ajoelhar você consegue, mas do seu jeito, meu querido, como você consegue, você apresenta a Deus, se apresenta ao Senhor, acende a tua lamparina. A tua lamparina significa a presença de Deus. Acende a tua lamparina e busque o Senhor de todo o seu coração. 2024 será um ano de avivamento, e avivamento ele começa de dentro para fora, começa na oração. Como teu pastor eu vou te ajudar, eu vou te inspirar, eu vou te incentivar a buscar a Deus, a orar, a falar com Deus. Eu sei que é Ele quem pode te ajudar, mas você também vai buscar de todo o seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre nós, a nossa casa, a nossa família, nós entregamos a Ti, em nome de Jesus. Que a Tua bênção venha sobre